atividade física em jejum, jejum intermitente. Um tema mega polêmico que movimenta aí discussões calorosas. Então eu deixo um alerta aqui, né? Cuidado com dietas sem orientação profissional. Ela pode destruir a sua saúde. Vamos conhecer melhor esse tema? Eu sou Rosângela Alves, especialista em dança e coreógrafa, e ajudo mulheres que não gostam de academias a sair do sedentarismo e evoluir em 57 dias. Bom, hoje nós temos Hora de Nutrir, com um tema muito polêmico, jejum intermitente, né? Mais uma dieta da moda que movimenta aí discussões nas redes sociais, que movimenta discussões na área da nutrição. Então eu vou estar chamando aqui Giovana Escotar, nutricionista, que vem nos esclarecer aí um tema. Enquanto eu aguardo a Giovana entrar em contato ou estabelecer aqui na live, eu vou deixar. Bom dia, Giovana. Bom dia. Bem? Tudo bem? Eu estou deixando aqui intermitente. Estou deixando aqui fixado nos comentários o tema da nossa live. Aí, ai meu Deus, fixar comentários. Polêmico, né, Giovana? Né, eu, depois que a gente definiu esse tema, obviamente, eu fui checar, né, fui fazer pesquisas, a gente sempre acaba estudando um pouco o tema antes de iniciar aí o bate-papo, né, com o tema da live. E aí, sim, eu já tinha ideia, né, de quão polêmico era o assunto, mas eu não sabia o quanto, né? Muito... E aí, peraí, tá fazendo aqueles barulhos de sempre. Eu não sei o que acontece na nossa live, Giovana, mas sei. Vive... E é incrível, é só na nossa live aí, né, do Hora de Nutrir. Ele sempre acaba ficando com uns estalinhos, mas enfim, vamos lá. Giovana, quer dar um bom dia aí para a nossa audiência, para a galera que nos acompanha? Claro, bom dia a todos. Mais uma terça-feira aqui com a Hora de Nutrir. Hoje vamos falar sobre jejum intermitente e exercício em jejum, assuntos bem polêmicos aí. E a gente vai abordar os dois lados, tanto positivo quanto negativo, para cada um poder tirar a sua conclusão. Existe a conclusão científica, mas cada um é cada um, cada corpo funciona de um jeito e pode ser bom para uns e pode não ser bom para outros, né? A gente está aqui para mostrar os dois lados. Com certeza. Giovana, então, falando, né, nesse tema tão polêmico, né, o que você vai nos contar aí, né, e desvendar as dúvidas da galerinha aí? Eu vou começar com uma pergunta, então, bem básica, porque muita gente não sabe nem o que é, né? O que é o jejum intermitente? Bom, o jejum intermitente ele é um método de emagrecimento que visa intercalar períodos de jejum com períodos de alimentação, tá? O objetivo é fazer com que o corpo utilize os estoques de gordura e, com isso, haja perda da massa gorda. Ótimo, né? Normalmente são indicadas de 10 até 36 horas de jejum, tá? Que pode ser feito diariamente ou somente alguns dias da semana. Então, o jejum, ele tem a sua base, que é ficar mais de 10 horas sem se alimentar, mas eles têm certos protocolos, né? Então, tem de 10, de 12, 14, 16, 18, 24, 36 e por aí vai. Cada pessoa se adapta de um jeito, né? Eu não sou capaz de ficar 12 horas sem comer. Mas, enfim, os períodos que a alimentação são permitidas são chamados de janelas de alimentação. Tá? Então, fora dessas janelas, ou seja, no período de jejum, as pessoas devem ingerir líquidos com calorias, como água com sem gás, chás e café sem açúcar. Tá?
O método, no entanto, ele não é indicado para todas as pessoas e ele pode trazer, sim, problemas quando feito sem orientação adequada, tá? Existem diversos protocolos do jejum intermitente que pedem mais ou menos horas de jejum. E antes de conhecê-los, no entanto, é importante ressaltar que a escolha da melhor forma de seguir um jejum intermitente deve ser indicada por um profissional nutricionista. Você pode querer fazer o jejum por si só, tomar essa partida por você, mas é muito importante você consultar o nutricionista antes de começar a fazer ele só, tá? Porque existem exames específicos, existem a quantidade de horas que cada pessoa vai poder ficar em jejum e o que comer antes e o que comer depois do jejum, tá? Não é simplesmente ficar 12 horas de jejum e manter uma vida normal. Existem coisas assim que precisam ser adaptadas por conta desse período do jejum. E somente o nutricionista vai saber te indicar isso melhor, né? Porque ele vai te conhecer, vai conhecer o seu corpo e aí sim vai poder te falar quantas horas e o que comer antes ou depois desse jejum. Tá, e Giovana, é válido esse jejum? Quer dizer, ele funciona? Então, um estudo bem grande em 2017 foi publicado por uma revista internacional de nutrição esportiva e sugeriu que o jejum intermitente é igualmente eficaz para a perda de peso como a restrição diária de calorias, ou seja, uma dieta normal, dieta com restrição calórica. Dieta que você faz no dia ou uma dieta com um jejum intermitente, eles têm resposta no emagrecimento. Gi, travou? Com restrição calórica. Wi-Fi, Gi? Travou. Né? Travou. Eu travei para você? Travou para mim. E você também travou para mim. Agora, onde será que está o problema? Não sei, vamos voltar. Tá, volta. Então, o estudo de uma revista internacional de nutrição esportiva publicou que o jejum intermitente ele é igualmente eficaz à restrição calórica, ou seja, a dieta. Ou seja, você fazer uma dieta comendo menos do que você gasta, fazendo todas as refeições, ou você fazer o jejum intermitente, mantendo numa restrição calórica também no resto do dia, eles são igualmente eficazes. Eles vão promover o emagrecimento. Então, o jejum intermitente, ele funciona assim, tá? O que varia são os resultados. Então, dependendo das circunstâncias dos indivíduos e da quantidade de peso que ele precisa ou que ele quer perder. Tá? Então, se uma pessoa tem obesidade mórbida, vai ser diferente os resultados de uma pessoa que só está com sobrepeso. Então, os dois são eficazes, o jejum ele funciona assim, mas cada caso funciona de uma forma, tá? Ela pode ser muito boa para algumas pessoas, como as que não sentem fome pela manhã. Então, tem muito paciente que passa comigo que relata, Giovana, eu não sinto fome de manhã, eu não consigo comer. Se eu como alguma coisa, às vezes eu fico enjoado. Então, para essas pessoas, o jejum intermitente, ele pode sim ser uma ótima opção. O problema mora nas pessoas que costumam se alimentar pela manhã ou que seguem uma alimentação regrada de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, que começam a fazer o jejum intermitente. Por quê? Você vai passar de 12 a 18, 20 horas sem se alimentar, sendo que você tinha esse costume, e na hora que você for quebrar o jejum, que você for se alimentar, você vai comer até o reboco da parede. E aí gera a descompensação. Então, você ficou 12, 16 horas em jejum para causar um déficit calórico, mas na hora que você se alimentou, você compensou essas 12 horas que você não se alimentou de uma vez só. Então, você jogou uma bomba de calorias no seu corpo que quebrou, desmontou todo o seu período de jejum ali. Então, esse é o grande problema. O jejum, ele funciona sim, mas não é todo mundo que consegue fazer e manter esse jejum de uma forma correta. Tá? E aí gera essa descompensação, né? Que uma coisa que era para você estar em déficit calórico, comendo menos do que você gasta, você acaba compensando na primeira refeição. E isso pode gerar outros problemas também. Olha, tem até um comentário aqui da audiência dizendo, né, que
muitas pessoas aí falam isso, né? Que se comem de manhã ficam enjoadas, Sim, né? E isso procede, né, Giovana? sim, é normal. Cada pessoa funciona de um jeito. Eu acordo de manhã que se eu não comer, eu não vivo o resto do dia. Mas, por exemplo, a minha irmã não tem fome de manhã. Ela Sério? não gosta de comer de manhã, ela não sente prazer em comer de manhã. Então, é esse caso. Então, ela não sente muita vontade, muita fome. Quando come, às vezes fica um pouco enjoada. Então, para essas pessoas, o jejum intermitente, ele pode ser uma opção bem legal. Mas são pessoas e pessoas. Não é todo mundo que consegue ficar sem comer, sem longos períodos de jejum e que acabam descompensando depois, né? Com certeza. Bom, eu jamais serviria, Giovana, porque é o seguinte, eu sinto sempre fome, e é uma fome que é o seguinte, eu tenho que comer. E é tão engraçado que como já é um hábito, né, do meu organismo de colocar algo para dentro de 3 em 3 horas, se eu realmente não comer, eu passo mal mesmo, mas assim, é mal de dor de cabeça, de mal-humorada, A né? Então, eu posição. realmente não serviria jamais para fazer aí esse jejum intermitente. É engraçado, né? Porque se com 3 horas, é incrível, passa 3 horas, às vezes eu não consigo, né, me alimentar em 3 horas, porque eu estou fazendo alguma coisa, eu estou em aula, mas deu 4 horas, né? Passado esse período. Se eu não comer, eu tô acabada, destruída, a dor de cabeça já apontou. Isso é normal? É normal. É um dos efeitos da falta de se alimentar, tá? E tem muita relação com a glicose no sangue. Então, quando cai a nossa glicose, que é a hipoglicemia, a gente aumenta o hormônio do estresse, tá? Então, por isso que a gente fica mal-humorada, por isso que dá dor de cabeça, por isso que a gente fica irritada. E aí, quando come, tudo passa. Então, eu também, não tenho como. Agora, Giovana, tem inclusive alguns casos, interromper um pouquinho aqui as perguntas, porque eu gosto de tirar as dúvidas com você. Tem alguns casos também que a gente, por conta desses anos, né, trabalhando com alunas e tudo mais, por conta das aulas que a gente dá, nós temos alguns casos de alunas que aconteceram ao longo desses anos, que vira e mexe acabam aí fazendo a tal das dietas da moda. Não sei, às vezes o tal jejum intermitente, às vezes outros, né? Mas acontece o seguinte, então elas vão fazer aula sem ter, né, se alimentado. E acabam fazendo aí a prática, às vezes, da atividade física por 1, 2 horas, 3 horas, né? Então acontece aquela história, né? Tomou o café da manhã, aí almoçou lá algo bem basiquinho, e aí chegou no final do dia lá, né, por volta das 18, 19, e acaba ficando, né, em aula até umas 20, 21 horas, após 3 horas, 2 horas de atividade física, às vezes nem chega a isso, mas ocorre da pessoa passar mal, Uhum. né? E aí, né, o que foi, o que está acontecendo? Não, me deu tontura, me deu fraqueza. E aí a gente, obviamente, começa a questionar: você comeu? Não, não, eu estou fazendo dieta, só almocei, só tomei café da manhã. Então, isso me assusta muito, essa questão de ficar sem comer, praticando atividade física, né? Então sempre, né, eu acabo orientando, menina, mas você precisa comer, come pelo menos alguma coisa, né? Quando a gente está fazendo a prática da atividade, não sou médica, não sou nutricionista, né? Mas pelos fatos que a gente já presenciou, né? Então, na nossa ignorância aí com relação à nutrição, a primeira orientação que eu dou é, né? Nossa, pelo amor de Deus, come alguma coisa, você está exigindo, né, do seu organismo aí, e às vezes ele não está preparado para esse esforço sem algum alimento, sem algum combustível para isso.
né? Então, aí eu te pergunto, essa minha orientação é errada? Não, a sua orientação está certíssima. Tá muito pelo Tá, contrário, ela está corretíssima. Você tá. continua falando para suas alunas que não comem se alimentarem, fazerem algum lanchinho, qualquer coisa que seja ali fonte de energia já vai ser o suficiente. Por quê? Não é errado fazer o exercício em jejum, tá? A gente vai chegar nesse ponto aí, eu vou explicar um pouquinho melhor. Ele não é errado, tá? Mas requer muita adaptação de cada um. Então, não é começar a fazer jejum intermitente hoje e começar a fazer exercício em jejum no mesmo dia. Isso requer grandes adaptações do corpo, porque fazer o exercício em jejum, o grande ponto é que causa hipoglicemia. Então, você já está em jejum, você não tem um alimento no seu estômago, você não tem energia. Você vai fazer 1, 2, 3 horas de atividade física, sendo que você não tem de onde dar energia, então aí ocorre a hipoglicemia, pode dar tontura, pode dar até desmaio, dores de cabeça, as pessoas podem chegar a vomitar, tá? Por conta dessa falta de alimento, por conta dessa. É o corpo falando, por favor, para, porque eu não consigo mais te manter aí. Alguma coisa vai dar de errado, tá? Então tá certíssimo. Continua falando para elas consumirem pelo menos alguma coisinha ali que vai dar uma energia para elas fazerem essa atividade física. O se alimentar e estar em dieta, querer perder peso, eles não são opostos, tá? Eles estão no mesmo grupo aí, tá? Então, que nem a gente falou, o jejum ou o se manter alimentado, fazer uma restrição calórica, eles vão gerar o emagrecimento do mesmo jeito. Então, se você está se sentindo mal fazendo um treinamento em jejum, então não faça. Se alimente antes de fazer. Você vai ter bons resultados dos dois jeitos. Às vezes, até melhor estando bem alimentado, porque você tem mais disposição para fazer as 2, 3 horas de atividade física que você não teria se você estivesse em jejum. Então, pode sim fazer esse treino, essa atividade física em jejum, contanto que o seu corpo esteja adaptado para isso. Giovana, é aquela famosa frase que eu acabo falando sempre aqui nas nossas lives, né? É a mania das pessoas irem atrás das dietas que estão aí na Pronto. internet, é a mania das pessoas irem atrás de fazer a dieta que a amiga faz, né? Então, sem o quê? Sem ter uma orientação. Não que as dietas, no meu ponto de vista, sejam erradas, né? Cada uma com certeza aí deve ter o seu fundamento, o seu estudo, né? Mas nem toda a dieta que está ali, não é porque eu faço a dieta que ela vai servir para minha amiga aqui, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, cada dieta é uma dieta. Então, cabe aí uma orientação de um profissional. Hã? E cada Não mente entendi. é uma mente, porque Cada mente é uma mente. Então, é uma exatamente. coisa de Maria vai com as outras, e eu fico puta da vida no português bem claro, porque é uma coisa que a gente vive falando, né? É o que eu falo, não tenho conhecimento da nutrição, mas a gente tem uma vivência nessa área que nos traz aí um pouco de bagagem para a gente ver e saber ali que tem algo errado. Então, a gente sempre encaminha, faz uma consulta, né? Se o seu objetivo é uma dieta, ok, tá tudo bem, né? Mas busque a dieta correta para você. E quem vai poder falar isso não é o Google, né? Não é as redes sociais e nem mesmo a amiga. Gente, é o Amiga, profissional da área. É o profissional da área. Olha, estou vendo aqui, já que a gente parou para fazer esse bate-papo aí, tem comentário aqui da Adriana, olha. Quer minha lombriga? Deve ter uma família aqui dentro da minha barriga. Na minha também, viu, Adriana? Tem uma família, porque eu não vivo sem alimento. Ai, gente, mas é isso mesmo. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então, Giovana, vou para a próxima pergunta aqui. Você quer comentar alguma coisa?
Não, acho que De... é isso. Vamos dando É isso, continuidade. né? Então, vou Vou para a próxima. comentando. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Além do possível emagrecimento, essa é a minha próxima pergunta. Existem outros pontos positivos do jejum intermitente? Bom, então esse ponto, os outros pontos positivos, deveria ser aqueles que os principais pontos das pessoas que se interessam pelo jejum intermitente, né? Porque numa questão de emagrecimento, ele tem sim um resultado, mas não é tão grande. Agora, na promoção da saúde, na melhora da nossa saúde, ele pode sim ter grandes resultados. Então, o jejum intermitente, ele pode estar relacionado à diminuição da obesidade, melhora da resistência da insulina e melhora da dislipidemia e inflamações, tá? Também tem um risco reduzido de doenças cardíacas e câncer, promove uma vida ativa prolongada e também fornece alguma proteção contra doenças relacionadas à idade. Tá? Então, as doenças que vêm com a idade, pode ser o Alzheimer, o Parkinson. Então, o jejum intermitente ele tem algumas ações nessas possíveis doenças que, com o tempo, podem ser causadas. Tá? Então, esse deve ser o principal ponto de quem busca fazer o jejum intermitente, e não somente pelo emagrecimento. Nossa, que legal, eu não sabia. Quer dizer, então, que traz benefícios para a saúde o jejum intermitente. Sim, Caramba, mais eu não do que sabia. a estética. Nossa, que bacana. Ô, Giovana, meus filhos, né, meu marido sempre fazem acompanhamento nutricional, inclusive faz o acompanhamento nutricional com você. E, um dos itens, né, que a gente já viu é um tipo de um detox inicial, né? Antes de começar uma reeducação alimentar, por exemplo, né? Funciona como um tipo de um jejum. É isso mesmo? Eles têm mais ou menos a mesma função ou eu estou falando de outra coisa? Não, são coisas totalmente opostas, tá? Tá? É tipo de uma preparação do corpo para Isso. você começar uma. Iniciais aí, que são chamadas de detox, né? Que não podem levar esse nome, mas levam. Elas Tá, são para as toxinas do corpo. Então, meio que dá uma preparada aí no seu corpo para começar uma dieta a todo vapor. Porque, por exemplo, se você hoje, vamos supor domingo, vou começar minha dieta segunda-feira. No domingo, eu vou fazer minha despedida. Então, eu vou comer pizza, eu vou comer brigadeiro, eu vou tomar com Coca-Cola, certeza. eu vou... O que tiver pela frente, eu vou comer tudo. Para na segunda-feira começar a dieta. E aí o que acontece? O nosso corpo ele fica sobrecarregado dessa despedida que a gente faz e ele vai demorar muito mais tempo para se adaptar à dieta. Então você vai sentir mais fome, você vai sentir mais vontade de comer outras tranqueiras, porque você tem ali ainda dentro do seu organismo. Então essas dietas iniciais servem para te preparar para começar um plano alimentar correto, para você não ter essas compulsões, você não sentir tanta vontade, para o seu corpo já ter esquecido o sabor dessas frituras, gorduras, açúcares, tá? Diferente do jejum, que ele não te prepara para nada, ele somente te deixa longos períodos sem se alimentar para causar essa queima de gordura, tá? Mas ele não desintoxica, ele não faz nada disso, dessa preparação do outro tipo de dieta, tá? Entendi. Agora nós falamos dos pontos positivos, né? Tem alguns pontos negativos? Bom, se sim, né? Óbvio, nada na vida são só flores, né? Então, os principais pontos negativos do jejum intermitente, em primeiro lugar, é a dificuldade de adaptar, tá? Então, algumas pessoas têm a dificuldade de se adaptar ao jejum intermitente, principalmente as que têm esse hábito de comer carboidratos simples e as pessoas que têm o hábito de comer de 3 em 3 horas. Então, se você pegar uma pessoa como você e eu querer colocar um jejum intermitente assim de cara, vai ser muito difícil para você conseguir se adaptar, ficar 12, 16, 18 horas sem se alimentar. Então, esse é o principal ponto negativo. O segundo é os riscos que trazem para a saúde quando não acompanhados com um profissional nutricionista. Então, foi o que eu falei, você tem o período de jejum e depois você tem a janela de alimentação. E o que você
come nessa janela de alimentação, ela é muito influenciável no quanto o seu jejum vai ser eficiente ou não. Então, não adianta você ficar 12 horas de jejum e quebrar o seu jejum com uma pizza. Você já está causando no seu corpo algum estresse por conta dessa falta de alimentação. Então, é muito complicado fazer o jejum sem o acompanhamento, porque fica nesse déficit de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de alimentos saudáveis mesmo. Então, é sempre bom, é necessário fazer um acompanhamento nutricional para que você não tenha nenhum problema de saúde por conta do jejum, né? Que deveria trazer bons resultados para a nossa saúde. E também tem a tendência à compulsão. Então, por ficar muito tempo sem comer, algumas pessoas acabam descontando na próxima refeição. Então, é o que eu falei, fica longos períodos e aí sai comendo tudo que vê pela frente, invalidando o jejum e possivelmente desencadeando algumas doenças, alguns transtornos alimentares. Porque com o passar do tempo, se você for repetindo isso, você pode acabar gerando um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar em você mesmo, tá? E os efeitos negativos do jejum, eles podem ter dores de cabeça, tonturas e incapacidade de concentração. Porque a falta de alimento, a falta de energia, ela afeta o nosso cérebro também. Então, a gente acaba ficando sem concentração, sem foco, estressado, com fome, irritado. Então, são pontos negativos aí também. Por isso, grande parte das pessoas não possuem indicação para um jejum prolongado e não devem ficar mais de 12 horas sem se alimentar, tá? Então, para saber se você se encaixa nesse grupo, se pode ou se não pode, só uma consulta com o nutricionista e com todos os exames feitos para poder avaliar isso aí, tá? Ficar muito tempo sem ingerir os alimentos pode acarretar em hipoglicemia severa, que é a queda da glicemia no nosso corpo, né? Então dá aquela sensação ruim, cansaço, pode causar deficiências nutricionais, desequilíbrio eletrolítico, perda de massa muscular e massa óssea, compulsão alimentar e outros transtornos relacionados, como anorexia nervosa. Então, por isso que o jejum ele é totalmente contraindicado para diabéticos, gestantes, lactantes, pessoas com histórico prévio de transtornos alimentares, como bulimia, anorexia nervosa e transtornos de compulsão alimentar, portadores de doenças crônicas e crianças e adolescentes, né? Por conta aí do desenvolvimento mesmo da criança, não porque vai afetar em alguma coisa, tá? Olha quanta informação importante, né? Quer dizer, então, assim, né, fazendo um resumão aí, né, da nossa conversa. Jejum intermitente também não é uma assombração, né? É algo que é possível, né, para algumas pessoas aí, mas sempre com acompanhamento, porque nem para todos aí isso é possível estar fazendo, né? Precisa ser feito alguns exames para viabilizar aí a possibilidade de se fazer ou não o famoso jejum intermitente. Quando você estava falando aí, Giovana, né, do jejum intermitente, né, que às vezes causa, né, irritabilidade, você falou algumas coisinhas aí, umas 3 coisas, né? Falta de concentração. O meu jejum intermitente, então, ele é possível em 3 horas. Porque passou disso, eu sinto tudo isso que você falou. Falta de concentração, incrível, né? Como cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo, né? Então, realmente, aí precisa de uma avaliação. E pelo que eu entendi, Giovana, às vezes, então, com essa questão das pessoas fazerem dieta sem acompanhamento, podem trazer problemas sérios, né, para a saúde. Exatamente. Então, uma coisa que Muito o jejum deve ser positiva para a nossa saúde, acaba se tornando negativa por falta de direcionamento, né? Justamente. Falta de direcionamento, acompanhamento, saber o que eu posso, o que eu não posso. Às vezes é o que eu falo, né? A tecnologia, ela veio, né? Ela vem para nos auxiliar aí num monte de situações,
Mas a gente tem que ser um Uhum. pouquinho inteligente aí para entender que aquilo serve apenas como base, né? Não dá para a gente se consultar num Google, não dá para a gente criar aí uma mudança de hábitos, né? Através de orientações que a gente pega no Google, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e eu falo isso por conta da nossa vivência, a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com a parte da atividade física, né? E ao mesmo tempo isso está muito ligado com a alimentação, então são pessoas teimosas que insistem, então por isso que toda hora, Giovana, a cada intervalo da nossa conversa, a cada hora de nutrir, eu reforço aí essa questão das pessoas pararem de cada hora estar fazendo uma dieta. Tem pessoas, Giovana, bom, você como nutricionista deve saber disso, né? Que cada semana está numa dieta. É uma dieta Cada nova. semana, cada semana é uma dieta nova. Eu fico louca da vida, né? E a gente tenta conscientizar aí as pessoas, e é por isso que a gente está aqui no Hora de Nutrir, né, tentando alertar, porque eu já vi vários casos aí preocupantes de pessoas passando por cada semana numa dieta, cada mês numa dieta, e o triste é que elas não mudam nada. Estão sempre do mesmo jeito, né? Infelizes, falam que não dão certo, falam que não adianta. Aí é o seguinte, não, porque meu metabolismo é lento, não, porque, né, para mim não funciona. É claro que não funciona. Então. Aí começa a dar desculpas e jogar a culpa na dieta, né? A jogar a culpa. Então não tem aí, a culpa está na pessoa mesmo, né? Porque não tá procurando uma orientação correta. Então, a gente está aqui para alertar, né, Giovana? Uhum. Gi, minha última pergunta para você. É em relação, obviamente, que eu ia perguntar, a prática da atividade física, né? Eu tenho aí, gente, tem aí, olha, eu tô vendo, tá? Que tem perguntinhas na live. Aguenta aí, a gente sempre responde no finalzinho da live. Então, tem aqui a última pergunta e nós já vamos responder. Eu tô vendo que tem pergunta bacana aqui. A gente já responde. Mas antes, deixa eu só finalizar na última pergunta aqui, Giovana, que é em relação à prática, né, da atividade física. Então, a pergunta é assim: e a prática de exercício físico em jejum? Então, como a gente falou ali sobre aquela historinha, é sim permitido praticar exercício físico em jejum. Isso porque o nosso corpo ele possui dois estoques de energia, o muscular e o hepático do fígado, ok? Então, enquanto a gente está dormindo, o corpo se abastece de energia hepática. Então, ele usa a energia do fígado e preserva a energia muscular. A energia muscular é a que vai ser usada durante o exercício físico, tá? Então, muitas perguntas também, praticar exercício físico queima massa magra. Não, não queima, por conta desses estoques que a gente tem durante o sono, tá? Então, esse ponto, podem todas ficar tranquilas que não vai perder massa magra, tá? Porém, o grande ponto disso tudo é que treinar em jejum não leva a um emagrecimento maior do que treinar bem alimentado. É a mesma história do jejum intermitente e a dieta em restrição calórica. Então, ele faz sim o seu efeito, porém não é maior o resultado de emagrecimento do que se você fizer um exercício bem alimentado. O que pode ser prejudicial no exercício físico em jejum, que pode prejudicar o seu emagrecimento, é a falta de adaptação. Então, se você não está adaptado a fazer um exercício físico em jejum, o seu rendimento durante o exercício vai ser muito menor, porque você não está acostumada à queda de pressão, à hipoglicemia, à fadiga, dores musculares que o exercício em jejum pode trazer. Então, se você não tem essa adaptação, vai acabar que o seu treinamento em jejum, né, o seu exercício físico em jejum, ele vai ser menor do que se você fizesse bem alimentado. Porque bem alimentado, você
tem mais disposição, tem mais energia, não vai sentir tontura, não vai sentir enjoo, não vai ter queda da glicemia, né, a hipoglicemia. Então, pode ser que o bem alimentado você tenha maiores resultados no emagrecimento por ter mais disposição na atividade física do que em jejum. Mas não quer dizer que o exercício em jejum seja proibido. Ele apenas deve ser realizado de forma gradativa. Então, você tem que acostumar o seu corpo a fazer esse tipo de atividade física em jejum. Porque não adianta você ficar 12, 16 horas no seu jejum intermitente, acordar de manhã e fazer uma caminhada, só que aí você só consegue caminhar 1 quilômetro. Porque você cansou, porque você está sem força, porque você está com tontura. É muito melhor você fazer o seu jejum intermitente, quebrar o seu jejum com uma boa alimentação adequada e fazer o seu exercício em que você faz 3, 4 quilômetros de caminhada. É muito mais efetivo, tá? Então, é mais nessa questão de adaptação do que realmente se é bom ou se é ruim. Os dois são bons. Treinar em jejum ou treinar alimentado são bons. O problema é de cada pessoa que vai conseguir se adaptar, tá? Então, nessa questão aí de catabolismo muscular, né, de queima de massa magra, não acontece no exercício em jejum, desde que os fatores da dieta estejam ajustados. Ou seja, se você estiver ofertando uma quantidade ideal de nutrientes na sua dieta, e principalmente na refeição anterior do jejum, ou seja, no seu jantar, na sua ceia, você tem uma... Para quem faz esse tipo de jejum, o jantar ou a ceia, ele tem que compensar o momento em que você fica sem se alimentar. Você não vai comer uma pizza no jantar para poder ficar em jejum, mas você tem que adequar esse jantar de uma forma saudável, ofertando os nutrientes necessários para que você faça esse jejum. E com essa refeição... Tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Tô. Tá travado? Não, tô te ouvindo. Então, tá bom. E com essa refeição anterior bem adequada e o treinamento em jejum, sendo que você está adaptado para isso, não vai gerar a queima de massa magra. Porque a refeição anterior, ela vai suprir os nutrientes que você está gastando durante o seu exercício, tá? Então, pode sim fazer o exercício em jejum, desde que você esteja adaptado para fazer de uma forma eficiente. Uau! Quanta informação! Show de bola nessa live, Giovana. Sensacional. Audiência, galera que tá aí do outro lado da telinha. Ó, hashtag compartilhei. Vai lá, compartilha essa live. Ó, com todo mundo. Com amigo, com inimigo. Porque é o seguinte, não importa, né? Essa informação, ela é rica para todas as pessoas, né? Muitas pessoas, a gente está muito acostumado, a gente está nessa área da atividade física e a gente está muito acostumado aí com pessoas insatisfeitas com o corpo e que aí saem, né, em busca de dietas malucas, né, dietas sem acompanhamentos. Olha só que riqueza essa live da Giovana, né? Os prós, os contras, né? Então, é o seguinte, compartilha, a Giovana faz atendimento online, né? Avalia direitinho essa live, todas as informações que ela deixou, né? Não só dessa semana, mas aí, olha, volta aí, tá tudo gravado no IGTV. São várias informações importantes que a Giovana passa aqui para a nossa audiência, que é o seguinte, olha, só não tem a saúde em dia, né? E só não tem resultado na sua dieta se você realmente não quiser, tá? As dicas estão aí, a Giovana traz bem claro, de forma muito aberta, muito tranquila, de forma com que todo mundo consegue entender. Então é o seguinte, se você quer ter resultado, vá em busca, né, de um profissional. A Giovana está aqui, mas não necessariamente precisa ser a Giovana. Vá em busca de um profissional, né? E resolva isso, né? Uhum. Mas, Gi, você faz atendimento online, inclusive, né? Nesse momento de Fase, pandemia. atendimento online. Faz atendimento online, né? Muito bacana. Tá, Gi, nós temos alguns comentários aqui na live.
Então, gente, vejam que não tem dificuldade, dá para fazer, né, uma consulta online. Né? Hoje em dia, agora com essa pandemia, tudo ficou tão fácil, tudo a gente faz através aí de uma simples ligação de vídeo, né? Então dá para a gente ter uma saúde bacana, uma saúde em dia, uma alimentação saudável e levar aí qualquer dieta adiante, desde que você faça isso com acompanhamento, desde que você faça a dieta para você, né? Ela é escolhida e direcionada aí para você. Gi, olha só, temos aí um comentário, né, de uma pessoa aqui da audiência, deixa eu ver se eu consigo ler, Pet, não sei das quantas. Bom, não consigo ler, Pet Cole, sei lá, deve ser isso. Ela faz a seguinte pergunta, né? Gengibre, limão, semente de chia e laranja todos os dias. Faz mal? Olha, não faz mal, ok? São alimentos naturais, são alimentos saudáveis, mas não é ideal que você consuma todos os dias a mesma coisa, ok? Então, troca a fruta, ou tira o limão, troca a semente de chia por uma semente de linhaça, vai fazendo essa troca em dias sim, dias não, então não faz mal. O problema é se você comer todos os dias a mesma coisa. Então, é interessante você mudar, principalmente a fruta, por conta das vitaminas, dos minerais que cada uma possui, a questão calórica também, tá? Então, se você aí está visando um emagrecimento, a laranja ela é um pouco mais calórica, então é interessante a gente mudar essa fonte aí das vitaminas, mas errado não tá, ok? Legal, muito obrigada aí pela sua pergunta, Pet Cole, deve ser assim, me desculpa se eu estou falando errado. Tem também mais uma perguntinha aqui sobre o suco verde com couve, tem alguma função no emagrecimento? Suco verde com couve. Olha, no emagrecimento, você não pode analisar uma coisa única. Então, não tem É o que eu como ia falar, falar. o suco verde com couve vai emagrecer. Não, ele é bom, a couve é fonte de fibras, ela traz saciedade, ela é fonte de várias vitaminas e minerais. Então, um suco verde completo, com couve, com frutas, com sementes, ele vai ser ótimo para a sua saúde, mas eu não tenho como avaliar somente o suco verde na questão do emagrecimento. Depende de toda a sua refeição durante o dia. Tá? Mas é uma ótima opção, sim, pode continuar tomando. É ótima fonte de vitaminas, minerais, fibras, vai trazer saciedade, pode ajudar no emagrecimento, contanto que a sua dieta durante o resto do dia esteja equilibrada. Então, pode sim continuar consumindo, que se tiver tudo dentro dos conformes, vai proporcionar o emagrecimento, sim. É legal, né? Ele está. Olha só, ela colocou aí, quem fez a pergunta, né? Essa última pergunta, ela, pelo que eu estou entendendo, aí é sua xará, Giovana. Ela é Giovana também. Muito obrigada pelas perguntas, Giovana. Tá? É bacana, às vezes pode ser dúvidas aí também da audiência. A nossa live ela fica gravada, então muitas pessoas terão acesso após, né, esse momento. E sempre com dicas muito ricas aí da Giovana. Giovana, minhas perguntas eu terminei. Você tem algo mais a acrescentar em relação ao nosso tema? Acho que só um recado final, assim, para ficar tudo muito bem esclarecido. Travou, Gi? Vamos esperar um pouquinho. Gi? Sim, você está travada. Aguenta aí um pouquinho, para a gente não perder sua frase final. Aí, eu tô te vendo bem agora. Então tá Se bom. você puder repetir. Então, tanto no intermitente como no exercício em jejum, o importante é você sentir em qual condição o seu corpo se adapta melhor. Então, se você prefere treinar alimentado, vai alimentado. Não vai emagrecimento. Se você prefere treinar em jejum, faça o jejum. Não vai interferir no seu emagrecimento. O importante é a gente respeitar a sua individualidade e como o seu corpo responde da melhor forma. Então, uma frase que eu gosto muito de falar para os pacientes é que a melhor dieta é aquela que você consegue fazer, tá? Então, isso tudo sempre deve estar acompanhado de um nutricionista, um profissional da saúde, para poder te guiar
e te aconselhar o que é melhor comer ou o que deixar de comer nesses períodos aí. Adorei, é isso aí. A melhor dieta é aquela que você consegue fazer, que adianta, né? Que adianta a gente tentar dietas aí que a gente não consegue cumprir, né? Então é por isso que eu falo. Então aquela que a gente consegue cumprir, excelente frase, Giovana, é aquela que a gente, né, vai conseguir incluir na nossa rotina e levar isso para a nossa vida, né? Então eu sou muito a favor, né, de quando você fala aí da necessidade da reeducação alimentar, né? Eu acho que não existe coisa mais fantástica do que isso. Porque se a gente, né, consegue inserir na nossa rotina aí, né, uma reeducação alimentar, isso sim, para mim, né, eu acho muito tranquilo a gente conseguir seguir. Né? Porque às vezes essas dietas muito radicais são coisas que a gente não consegue seguir pelo resto da vida, né? Mas Exatamente. já uma reeducação alimentar, onde você vai encerrando hábitos negativos, né? Incluindo hábitos positivos, isso é algo que acaba ficando bacana e você vai fazendo uma adaptação do seu corpo, né? À medida aí que o tempo vai passando, até que isso faça parte 100% da sua rotina, e eu acho que acaba não sendo um processo doloroso, né? Não é um processo doloroso. Sim. Então, eu sou muito a favor, Exato. né, dessa questão que você fala em todas as lives. Oi, Gi, travou. Repete para mim seu comentário. Voltou? Voltou. Repete para mim o seu comentário. Não, eu falei que essa é a intenção da reeducação alimentar, não ser doloroso, né? Né, justamente, porque é algo que você vai colocando na sua rotina e a partir do momento que está na nossa rotina, né, foi criado o hábito e aí tá mais fácil da gente seguir para frente. Eu trago exatamente essa proposta com relação à prática da atividade física. Por isso que é bacana a gente se identificar com aquela prática da atividade física, né, que a gente está colocando na nossa rotina. Porque se a gente não se identifica, vai ficar muito doloroso, desgastante a gente ter ela na nossa rotina, criar o hábito e seguir com isso. Então, não adianta a gente colocar na rotina por um determinado momento, né? 1 mês, 2 meses. Não adianta, né? Vai parar, vai sair desse período e vai virar tudo uma porcaria de novo. Vai desandar de Gi, muito obrigada aí, né, pela sua participação mais uma vez aqui conosco, né, toda terça-feira no Hora de Nutrir, um programa bem bacana aí. Então, galerinha, compartilhe esse momento com a Giovana. Gi, muito obrigada mais uma vez pelos seus conhecimentos, sempre muito válidos aqui para mim, para a nossa audiência, para todo mundo. Muito obrigada, viu? Quero fazer mais um pedido aqui para a nossa audiência, tá bom? Posso? Por favor. Lógico. Então, É pessoal, sua, o momento é seu. Vocês que vêm acompanhando aqui toda terça-feira, deixe na nossa caixinha de perguntas temas que vocês acham interessante vocês verem aqui. Então, o que vocês acham que eu tenho que abordar, algumas dúvidas que vocês têm, temas que vocês viram na internet, mas que não trouxe aquele esclarecimento. Então, deixa aí na nossa caixinha de perguntas para a gente conseguir interagir um pouco mais também, né? Show de bola. Isso. Um bate-papo meu e seu, e sim com a audiência também, né? Muito bacana, isso mesmo. Nós temos uma caixinha de pergunta que ela roda, né? Olha, direto aí nos stories. Então é o seguinte, deixa lá. Quero conhecer mais, quero uma live com a Giovana, eu quero esclarecimento sobre o tema tal. Coloca lá que nós vamos, né, fazendo aí cada terça-feira algo que vocês queiram ouvir. Certo, Gi? Uhum, com certeza. Então tá bom. Então tá bom. Então finalizamos por aqui mais uma Hora de Nutrir com Giovana Escotar. Eu agradeço aí a nossa audiência, agradeço a galera aí que deixou as perguntas. Quem tiver dúvida, a live vai ficar gravada, então quem tiver dúvida, basta entrar lá nos comentários da live
e deixar que, à medida do possível, a Giovana vai respondendo aí. Todas terão respostas, tá? Mas a gente vai respondendo aí. Com o passar aí do tempo, chega a sua resposta. Certo, Gigi? Finalizamos aqui. Então, eu gostaria, já que você finalizou com uma frase, eu vou finalizar com uma frase também. Aqui o nosso momento de hoje. Então, eu deixo aqui um recadinho e uma frase para a gente encerrar nossa live. Conquistar saúde não é um ato, é um hábito. Um beijo, Gi. Ó, muito bom. Um beijo, galera. Até a semana que vem. Obrigada, audiência. Se você gostou, se jogue, vem com Giovana Escotar, vem que solta. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.